24 Post-Apocalyptic Shelter Capítulo 89 Força Aprimorada, A Incrível TV. Autor, Kati Tradutor, Endless Fantasy Translation Editor, Endless Fantasy Translation. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site, link na descrição. 150 litros de diesel e 5 quilos de tolueno. O poço de petróleo atualizado é realmente poderoso. Falando nisso, se Magoo tivesse tantos módulos, acessórios e recursos, ele poderia ter vivido mais 100 ou 200 dias. Vendo a colheita impressionante, Sumo não pôde deixar de estalar a língua. 5 quilos de tolueno, com base na eficiência de fabricação anterior, poderiam produzir pelo menos algumas dezenas de quilos de bombas de ácido pícrico. Um tipo famoso de dinamite. Eles poderiam quebrar montanhas e abrir novas fronteiras. Se alguém pudesse localizar os pilares principais do Castelo Kobold e detonar esses explosivos juntos, o aparentemente indestrutível castelo seria transformado em uma pilha de ruínas em segundos. O que estou pensando? Não sou estudante de arquitetura. Sumo balançou a cabeça, sorrindo amplamente com as alegrias da colheita abundante. O que pode trazer mais felicidade do que cultivar e ver seus suprimentos aumentarem? Acenando com a mão, um barril de petróleo apareceu. Ele bateu no diesel no tanque de armazenamento do posto de óleo bombeado ao motor novamente e começou a transferi-lo, concentrando sua vontade. Neste momento, restam apenas 6,5 ele na barrica da colheita anterior. Gorgolejo. Gorgolejo. Diesel apareceu do nada e derramou rapidamente no barril de óleo. O barril com capacidade de 100 ele foi preenchido em um instante e o processo de transferência foi interrompido de acordo com a vontade de Sumo. Colocando o barril de óleo no espaço de armazenamento, Sumo saiu pela porta e caminhou em direção ao carrinho. Ele abriu o tanque de combustível do bugie. Após os últimos dias de viagem, restavam apenas 20 ele de diesel no bugie. Dado seu enorme tanque de combustível, isso era basicamente o mesmo que atingir o fundo. Com um aceno de mão, o barril de óleo apareceu no chão. Sumo desatarrachou a tampa do barril de óleo e tentou agarrá-lo, seus braços surgindo com energia. À medida que aplicava mais força, as veias de seus braços inchavam e até os vasos sanguíneos de seu antebraço se tornavam visíveis. Acima, com os 2 pés no chão, Sumo usou a força de sua cintura como pivô, seu rosto corado pelo esforço. Embora seu corpo parecesse um pouco trêmulo e instável, depois que seu centro de gravidade se estabilizou, ele conseguiu segurar as alças do barril com as 2 mãos e, usando toda a sua força, o barril de óleo foi lentamente levantado do chão. O barril de óleo, que pesava mais de 160 kg, foi completamente levantado por Sumo. Ele alinhou a boca do cano com a abertura do tanque de combustível. Inclinando-o ligeiramente, o diesel amarelo pálido emergiu lentamente do tanque e fluiu para o tanque de combustível do bugie. Recebendo essa forte injeção de sangue, o bugie quase parecia feliz também, fazendo sons de rangido. Sumo esperou até que o tanque de combustível do bugie estivesse cheio antes de abaixar o barril de óleo e olhar para ele. Originalmente havia 100 ele de diesel no barril, mas agora restavam apenas cerca de 40 ele. Bom Deus, minha força definitivamente aumentou agora. Posso levantar coisas pesando mais de 160 kg. Definitivamente, há algo além da energia psíquica da água trabalhando aqui. Abaixando o barril de óleo, Sumo viu que o fluxo de sangue ao redor de seu braço era muito mais espesso do que o normal. Erguendo o braço, Sumo olhou para cima e para baixo com curiosidade, incapaz de descobrir o motivo da força aumentada. Isso significa que, nas ruínas, matar monstros fornece um bônus de força? Ou está relacionado ao fluxo mais rápido do tempo aumentando minha força? O efeito da energia psíquica da água era limitado. Pelo menos Oreo, que bebia todos os dias, não teve mudanças óbvias. Pelo contrário, depois de entrar e sair das ruínas 2 vezes, Sumo pôde sentir um aumento significativo de poder. Vou ter que descobrir uma maneira de medir os limites da minha força e depois compará-los periodicamente. Dessa forma,
Da próxima vez que eu sair das ruínas, saberei o que causou isso. Levantando o barril de óleo mais uma vez, Sumo colocou de volta no espaço de armazenamento. Ele se virou e fechou a porta do segundo andar do Deep Sea Shelter. À medida que a data do desastre da nevasca se aproximava, a temperatura externa continuava a cair. Eram quase 10 horas da manhã e Sumo podia ver a geada se formando depois de exalar sua respiração. Oreu, vamos. Pare de jogar. Pelo contrário, para os Huskies, a frieza libertou sua natureza. Oreu tornou-se muito mais ativo no frio. Ouvindo as palavras de Sumo, Oreu, que ainda corria alegremente no deserto, correu de volta, quicando ao longo de todo o caminho. Sumo sentou-se no banco do motorista do buggy e esperou até que Oreu também entrasse. Depois de colocar o cinto de segurança, Sumo pisou no acelerador e eles dispararam. Agora que havia combustível em sua posse, Sumo se sentia mais seguro. De volta à base, Sumo abriu o tanque de combustível do gerador a diesel e derramou todo o diesel restante. Ele ligou o gerador e conectou a alimentação elétrica do abrigo ao gerador. Sumo veio até a sala e conectou a nova TV LCD ao ponto de tomada. Ele removeu o controlador mecânico da TV antiga e o instalou na TV LCD. Depois ligou o interruptor. Pop. Um ruído suave ecoou no abrigo antes que a tela da TV LCD acendesse automaticamente. 3 opções apareceram na tela: gravação e revisão, correção de erros de imagem e modo normal. Sumo tentou o modo normal primeiro. Ao selecioná-lo, ele viu que era exatamente como a TV LCD da Terra, só que não havia sinal conectado à tela de exibição. Voltando ao painel de opções anterior, ele selecionou gravação e revisão. Com um piscar de olhos, o rosto de Sumo apareceu na tela. Ei, essa coisa também pode ser usada como espelho. Sumo acenou com a mão curiosamente, e o Sumo na foto também acenou de volta. Examinando a TV, Sumo não conseguiu encontrar nada que se parecesse com uma câmera. Quando Sumo tentou ajustar o ângulo, a tela começou a se mover. Atravessou a grossa parede de pedra e se estendeu para o mundo exterior. Como a TV antiga, a TV LCD também tinha uma função de monitoramento, embora a função de monitoramento nesta TV tivesse apenas um alcance de 100 metros. Puxando a visão da câmera, Sumo apontou a câmera para a sala de cultivo. Depois que grande centelha e pequena centelha comeram, eles recuperaram o ânimo e estavam brincando de esconde-esconde no meio de cultura vegetal. Oreu estava deitado no chão, coçando a cabeça. Ela coçou as manchas de grama amarela em seu corpo. Sumo tentou pressionar o botão de gravação abaixo, assim como alguém gravaria um vídeo em um celular. Apareceu o seguinte: pausa, 0,01/infinito, pare. Depois que a gravação começou, o ângulo da câmera não pôde ser alterado. Ele só poderia ser girado dentro de um alcance limitado. Sumo foi da frente para trás e depois da esquerda para a direita, gravando o vídeo. Após cerca de 1 minuto de gravação, Sumo descobriu como operar a função de gravação. Ele voltou ao painel de opções e selecionou a correção de erro de imagem desta vez. O vídeo gravado anteriormente apareceu na coluna e Sumo tocou nele com curiosidade. Reproduzindo o vídeo, a tela começou a se mover. Sentado na frente da tela, Sumo ficou chocado, sua boca se expandindo em forma de U. Droga! Essa função é demais. Réu! Sumo gritou alto. Oreu inclinou a cabeça e caminhou em um ritmo acelerado. Ela se deitou na frente de Sumo. No segundo seguinte, Oreu também notou que ela havia aparecido na tela. Ela uivou curiosamente, sem saber o que estava acontecendo. Reproduzindo o vídeo novamente, Sumo pegou Oreu e começou a bagunçar seu pelo em um ângulo estranho usando as mãos. Junto com a força e a velocidade da mão de Sumo, uma sensação estranha a dominou. Oreu, que estava nos braços de Sumo, gemeu confortavelmente. Um monte de ervas daninhas e plantas que se misturaram no pelo de Oreu começaram a cair no chão devido aos movimentos de Sumo. A pele que estava com nós emaranhados também começou a ficar lisa. Fios de pelo emaranhados caíram do corpo de Oreu, girando sem rumo no ar, antes de finalmente cair no chão.
Alisar o pelo sem técnicas e equipamentos profissionais normalmente seria uma coisa muito dolorosa. Desta vez, no entanto, os olhos de Orelha estavam desfocados enquanto ela gostava do tratamento. Babando, sua língua estava caída e ela parecia prestes a desmaiar de tão confortável que se sentia. Tudo bem, tudo bem. Ainda não há água para banhar-te, mas teremos água suficiente quando nevar. Sumo bagunçou seu pelo por um tempo, então colocou Orelha de lado e limpou a mistura de pelo e ervas daninhos no chão. Olhando para os dois tufos de pelo do tamanho de um punho, Sumo ficou distraído por um tempo. O primeiro passo é, depois de fazer um formato de garra com as mãos, passar vigorosamente os dedos pelo pelo de cima para baixo até a grama cair. O segundo passo. A tela da TV LCD ainda estava tocando incansavelmente e repetidamente, exibindo explicações de texto detalhadas e ponteiros de seta na tela. Sumo virou a cabeça para olhar para Orel, que estava caído no chão, e olhou para as direções exibidas na tela. Os olhos de Sumo gradualmente se iluminaram. Com uma coisa tão boa, nunca mais terei que me preocupar em melhorar meus níveis de produção e qualidade. Mi Post-Apocalyptic Shelter Capítulo 90. Estoque enorme. O pavor do poder de fogo. Boa qualidade. Confiei na minha própria capacidade de criar um produto de boa qualidade. Pegando o machado de ferro, Sumo olhou cuidadosamente para cada marca martelada nele. Depois de examiná-lo de cima a baixo 3 vezes, Sumo ainda se sentia muito feliz. Finalmente alcancei o status de iniciante. Isso é, sem dúvida, uma grande melhoria. Sumo pegou um pedaço de madeira e golpeou levemente com o machado. Com um estrondo, a madeira se partiu. Era como cortar água, sem grandes resistências durante todo o processo. Comparada a uma ferramenta produtiva como essa, nem mesmo uma motosserra teria o mesmo nível de eficiência, muito menos um machado produzido na linha de montagem da terra. Com certeza, outras espécies podem ter vantagens físicas ou sobrenaturais, mas os seres humanos sempre tiveram a vantagem de um cérebro cheio de sabedoria e imaginação e um par de mãos para produzir ferramentas bem feitas. Quem se importa com alguma técnica de bola de fogo? A tecnologia é a arma mais forte. Sumo colocou o machado de ferro de lado e voltou para a sala. Como esperado, um novo vídeo apareceu na TV e, usando seu processo de forjamento recente como base, agora mostrava um método ainda mais padrão de forjar um machado. Depois de lê-lo rapidamente, Sumo desistiu da ideia de continuar a estudar e tentar. Como humanos, não se deve ser muito ganancioso por trabalhos meritórios. O conhecimento anterior ainda não havia sido totalmente integrado, e correr para aprender novas técnicas seria muito apressado. Se sua fundação fosse instável, seria difícil fazer progresso adequado no final. Voltando à tela inicial, Sumo sentou-se no banco de pedra. Ele fechou os olhos e refrescou a mente antes de iniciar uma nova gravação. Desta vez, o que ele precisava para criar não eram ferramentas, mas ácido pícrico. Embora o ácido pícrico que foi feito às pressas da última vez tenha sido atualizado para uma qualidade boa por causa da bancada, não havia atributos adicionais. Talvez tenha havido um problema com meus passos e métodos de preparação. Mesmo assim, ainda era bastante poderoso. No entanto, o que preciso agora é de mais estabilidade. Devo encontrar uma boa maneira de detoná-lo com segurança. Olhando para o fluxograma de fabricação de ácido pícrico que obteve do comércio com Tundra Shelter, Sumo franziu a testa e pensou em como fazer bombas. A razão pela qual os ácidos pícricos foram eliminados foi porque eles detonavam com muita facilidade. Um leve toque faria com que explodisse. Sempre que recebia um impacto violento, o ácido pícrico explodia imediatamente. Sem mencionar que não tinha nenhuma habilidade de perfurar armaduras. Além disso, se você colocar muito dessa coisa, acabará dentro do raio de explosão de sua própria bomba. Muito pouco e perderia sua letalidade. Claro, a melhor solução era definitivamente fazer minas terrestres e depois atrair os inimigos para desencadear as explosões e matar o inimigo. É uma pena que, se eu quiser fazer minas terrestres,
Minha capacidade de fabricação sozinha seja insuficiente, as matérias-primas que tenho não sejam boas o suficiente. Parece que apenas os pacotes explosivos mais primitivos podem ser usados para lidar com a situação atual. Depois que ele descobriu seu plano, restava apenas uma tarefa: preparar uma grande quantidade de matérias-primas de ácido pícrico. Assim como em muitos jogos, era preciso preparar suas armas e munições antes de lutar contra os monstros. Sentado em frente à bancada de trabalho, Sumo completou pacientemente cada etapa. Da preparação de ácido sulfúrico e ácido nítrico, ao ácido fenol disulfônico. Sumo assistiu repetidamente a cada passo do tutorial na tela da TV, tentando alcançar os melhores resultados com todas as suas forças. Finalmente, o ácido nítrico preparado foi introduzido no ácido fenol disulfônico. Depois que a reação de nitração foi concluída, ácido pícrico fresco foi produzido. Desta vez, Sumo olhou para sua produção novamente, finalmente mostrando um olhar satisfeito. Ácido pícrico explosivo, trinitrocresol, bom, descrição: um forte explosivo feito pelo artesão iniciante Sumo. Dificilmente solúvel em tetracloreto de carbono, ligeiramente solúvel em disulfeto de carbono, solúvel em água quente, etanol e éter, e facilmente solúvel em solventes orgânicos como acetona e benzeno. O método de preparação seguiu estritamente os métodos científicos e, portanto, alcançou um nível bom. Propriedades: ponto de fusão, 121,8 graus Celsius. Ponto de ebulição, maior 300 graus Celsius. Explosão, habilidade especial, estabilidade. O processo de preparação foi científico e razoável, o que aumentou a estabilidade do explosivo. Nunca explodirá abaixo de 300 graus, comentário: acenda bem e todos ficarão felizes. Acenda mal e toda a aldeia vai festejar no seu funeral. Embora explodir a 300 graus torne as flechas de besta explosivas uma coisa do passado, tornou-se mais adequado para fazer pacotes explosivos. Olhando para 1 quilograma completo de ácido pícrico à sua frente, Sumo gentilmente encheu uma pequena bacia com todos os cristais de ácido pícrico. Durante o meio-dia seguinte, sentado na bancada de trabalho, Sumo repetiu incansavelmente esse processo enfadonho indefinidamente. Toda vez que Sumo queria desistir, ele se virava e olhava para a crescente pilha de cristais amarelos no canto, aumentando sua excitação mais uma vez. 5 quilos de tolueno, mais todo o salitre que havia roubado anteriormente, conseguiram produzir um total de 30 quilos de ácido pícrico. Após a conversão, foram 60 catias de explosivos. Com essas proporções, Sumo pretendia fazer 3 pacotes de 10 gatos, 5 pacotes de 3 gatos e 15 pacotes de explosivos de um gato. O primeiro destinava-se a destruir edifícios inimigos, e o último era para ser usado como arma em locais fixos. Explosivos como esses costumavam ser amarrados para parecerem colchas em filmes. Esses tipos de embalagens explosivas eram chamados de propelentes. Eles usaram explosivos em pó a granel, espalhados entre pano e papel, embrulhados como um pacote e depois amarrados nos cantos com corda. Sumo cortou as folhas mofadas que costumava carregar em pedaços e arrancou as páginas dos cadernos que obteve nas ruínas. Os ácidos pícricos foram adicionados proporcionalmente, antes de serem envoltos em um pano e presos com fita adesiva, para completar cada pacote explosivo de ácido pícrico simples. Entre os pacotes explosivos, Sumo adicionou um pouco de pólvora para incendiar os explosivos. Agora, estava tudo pronto. A única coisa que restava era a espoleta para iniciar a explosão. Existem muitos tipos de espoletas, incluindo espoletas de impacto, espoletas de proximidade, espoletas de combinação, espoletas de tempo, espoletas de comando e muitas outras. O processo de fabricação da espoleta é muito complicado e são necessárias muitas coisas, mas eu tenho o sistema. Assim que pensou no sistema, Sumo imediatamente se sentiu revigorado. Ele riu antes de se concentrar mentalmente para invocar a interface do sistema. Tocando na interface de criação,
Sumo sussurrou. Sistema. Criei a espoleta de impacto mais simples, o mais barato. Requisitos de criação detectados. Espoleta de impacto de mina terrestre recuperada. 90 pontos de sobrevivência necessários. Espoleta de impacto de mina terrestre. O que? Vendo o prompt do sistema, Sumo curiosamente tocou no cartão para espoleta de impacto de mina terrestre. Havia uma linha de descrição de texto bem escrita no cartão. A mais antiga espoleta de impacto de minas terrestres. Sua ignição é alimentada pela gravidade da queda da rocha. O mecanismo de gatilho consiste em uma agulha de ferro, uma roda giratória de aço, ferro, uma pedra caindo, pederneira e uma corda puxadora. Ao montar, amarre as duas pontas da corda à pedra que cai e à roda de aço, ferro, respectivamente. Depois monte a corda como uma corda de manobra e coloque a pedra que cai em uma posição alta. Quando uma pessoa ou animal tropeça na corda, a pedra cai de uma altura. Ao cair, faz girar a roda de aço, ferro, esfregando-a contra a pederneira e acendendo a espoleta de pólvora, que por sua vez acende a carga da mina através da espoleta. Do ano de 1560. Isso é uma espoleta de impacto do século XVI. Sumo estalou os lábios enquanto pensava nisso. Então ele decidiu desistir desse antigo dispositivo de gatilho. Embora esse tipo de dispositivo fosse barato, sua praticidade era muito baixa. Havia apenas 60% anotados na coluna de sua taxa de sucesso de gatilho, que era extremamente instável. Recuperei a espoleta de impacto mais barata do século X. Requisitos de criação detectados. Espoleta de pressão mecânica recuperada. 99 pontos de sobrevivência necessários. Ok. Isso vai servir. Ouvindo que o preço dos espoletas de pressão mecânica não era tão alto quanto uma tigela de ensopado de cordeiro e 2 pãezinhos cozidos no vapor, os olhos de Sumo brilharam intensamente. Ele não hesitou em trocar seus pontos por 5 espoletas de pressão mecânica. 495 pontos de sobrevivência foram deduzidos. Então uma luz verde brilhou e começou a piscar na bancada na frente de Sumo. Quase semelhante à impressão 3D, uma estrutura de moldura verde gradualmente começou a tomar forma. Após 13,5 segundos, 5 dispositivos em forma de disco foram formados. De sua perspectiva, Sumo podia ver claramente o processo de geração de cada componente interno, bem como os princípios e o método de ativação. Infelizmente, antes que Sumo pudesse examiná-lo em detalhes e memorizá-los, os 5 discos completos caíram na bancada com um estrondo abafado. Sumo abriu o cartão da espoleta do gatilho mecânico e, depois de lê-lo por um tempo, memorizou o método de usá-lo. Com relação a esse tipo de espoleta de impacto, desde que o mecanismo de segurança fosse removido e colocado sobre o pacote explosivo, qualquer pessoa que pisasse nele acionaria o detonador abaixo, detonando assim o pacote explosivo de ácido pícrico. Naquela época, todos os inimigos que estavam perseguindo experimentariam o poder da magia científica. Um monte de explosivos não é suficiente. Então eu vou te dar 10 catis. Qualquer tipo de técnica de bola de fogo, ou qualquer tipo de vantagem numérica em massa, se tornaria uma piada sobre o terrível poder de fogo do povo chinês. Sistema. Quantos pontos de sobrevivência são necessários para uma espoleta de 10 minutos? Requisitos de criação detectados. A espoleta de tempo é encontrada, duração 10 minutos, e os pontos de sobrevivência necessários são 20 pontos, tão barato. Virando o cartão de introdução, Sumo ficou surpreso ao descobrir que a espoleta de tempo precisava apenas de 2 pontos por minuto. Para cada minuto estendido, a demanda aumentaria em 2 pontos. Depois de pensar nisso, Sumo gastou generosamente e trocou 3 paus de 10 minutos, 5 paus de 5 minutos e 15 paus de 3 minutos. Ele gastou um total de 200 pontos de sobrevivência. O que apareceu desta vez foi um objeto muito simples, parecendo apenas uma corda. Só precisava ser aceso e começaria a queimar lentamente. Quando o tempo acabasse, iria acender a pólvora no meio do pacote explosivo. Estrondo. Virando a cabeça e olhando para o céu escurecendo lá fora,
Sumo murmurou a palavra Bron. Não vai demorar muito. Amanhã cedo, vou deixar os kobolds saberem o que a arte realmente é. Mi Post-Apocaliptic Shelter capítulo 91. Segunda semana na Wasteland. Mudanças drásticas no acampamento. Calendário do juízo final mês 1. Dia 14. Você obteve uma informação que é importante para você. Pontos de sobrevivência mais 5, você compreendeu as habilidades básicas de forja pela primeira vez e abriu um novo capítulo no caminho da forja. Pontos de sobrevivência mais 200, você compreendeu as habilidades básicas de experimentação pela primeira vez e abriu um novo capítulo no caminho dos experimentos. Pontos de sobrevivência mais 200, você criou uma arma poderosa pela primeira vez, mas ainda não está completa. Pontos de sobrevivência mais 50, marco. Seu consumo de eletricidade cede 100 unidades. Pontos de sobrevivência mais 100, marco. Seu consumo de diesel excede 100 ele. Pontos de sobrevivência mais 100, marco. Viveu com sucesso até o final da segunda semana do deserto do juízo final. Pontos de sobrevivência mais 20, ambiente de sobrevivência do hoste de varredura. Avaliação dos pontos de sobrevivência em andamento. 202 pontos de sobrevivência ganhos hoje. Cálculo total. Pontos de sobrevivência mais 877 pontos de sobrevivência restantes. 1974. Vocês, amiguinhos, são pegajosos. Quando tiver tempo, farei um ninho para você. Sentando-se ao lado da cama, Sumo acariciou Big Spark e Little Spark que estavam deitados na cama enquanto verificava os pontos de sobrevivência da avaliação do sistema de hoje. Sumo gastou quase 700 pontos ontem e não esperava que seus pontos restantes aumentassem em 900 pontos. Não apenas não diminuiu, mas ele acumulou mais pontos de sobrevivência. A temperatura está caindo muito rápido. Parece que a temperatura do abrigo agora é de cerca de 5 ou 6 graus. Desdobrando a coxa, um vento frio entrou, levando embora o pouco calor que restava da noite anterior. Big Spark e Small Spark ficaram resmungando a noite toda por causa do frio, então Sumo simplesmente abraçou os dois pequenos para dormir na cama. O segundo desastre não seria tão fácil quanto sobreviver ao desastre novato da chuva ácida. As baixas temperaturas contínuas e a nevasca de 20 graus negativos por 72 horas foram apenas a parte mais deliciosa do prato desastroso. No entanto, a maior ameaça para a humanidade no deserto foi a diminuição gradual da temperatura nos estágios iniciais. Durante uma semana, a temperatura caiu para 8 ou 9 graus abaixo de zero todas as noites. Os abrigos subterrâneos ainda podiam armazenar calor devido ao terreno, mas, para alguns abrigos de madeira acima do solo, onde o vento frio soprava à noite, seria difícil de suportar. O frio restringia as atividades de busca e exploração, e os já escassos suprimentos seriam ainda mais difíceis de coletar. Quando a nevasca chegasse, eles teriam que sobreviver por mais de 72 horas com esses suprimentos e ainda teriam que aguentar mais 10 dias para que a neve derretesse. É um teste de sobrevivência absoluto. Nesse caso, se os humanos quiserem sobreviver, eles só podem se agarrar uns aos outros para se aquecerem. Sumo enxagou a boca enquanto assistia aos comentários de todos no canal World Chat. Quase todo mundo estava em uma situação ruim. Mesmo alguns grandes abrigos que pareciam ter 200 ou 300 pessoas estavam passando por momentos difíceis no momento. As árvores ao redor já haviam sido cortadas infinitamente. Se fosse necessária mais madeira, eles teriam que viajar mais longe. Essas pessoas não tinham 100 pontos de resistência a desastres para aumentar extravagantemente seu espaço de armazenamento. Depois de cortar a madeira, eles ainda teriam que carregá-los de volta. Quando você calculava as coisas dessa maneira e comparava a perda de uma grande quantidade de força física com o preço da comida, algumas atividades nem valiam a pena. Gloob gloob. Depois de cuspir todo o enxaguante bucal para o lado do meio de cultura, Sumo permaneceu em pensamento enquanto fechava o painel de bate-papo. As transações ainda precisam ser feitas. Essa gente tem muita coisa boa nas mãos.
Parece que tenho que acumular um pouco de comida e depois encontrar uma maneira de trocá-la por algo valioso. Olhando para o local onde a comida estava guardada, o coração de Sumo ganhou vida. Contanto que esses pacotes explosivos funcionassem bem hoje, ele seria capaz de virar o acampamento do kobold de cabeça para baixo. Naquela época, as pilhas de baús de tesouro definitivamente conteriam muita comida. Se ele trouxesse aquela comida em troca de materiais que estivessem em falta, ambos os lados obteriam o que desejavam e ele colheria um lucro sangrento. Pensando nisso, Sumo ficou animado e imediatamente pegou 2 tigelas de farinha e cozinhou uma panela de macarrão. Se alguém não queria passar fome enquanto trabalhava ao ar livre, tinha que ter óleo no estômago. Sumo derramou a mostarda quente na tigela de macarrão e espalhou um pouco de óleo quente sobre ela, jogando alguns vegetais desidratados. O sabor era realmente sólido. Depois de comer uma tigela de macarrão, ele bebeu um grande copo de água de energia psíquica e comeu mais 2 latas de pêssegos amarelos. Sentado no banco de pedra, Sumo sentiu que havia mais perspectivas para sua vida futura. Quando ele chegou ao deserto, Sumo só ousou pensar em sobreviver mais um dia. No momento, Sumo não só queria viver, mas também queria viver bem. Para viver com esperança. Quando esse desastre acabar, também devo entrar em contato com o abrigo ao meu lado. Não é bom para mim ficar fechado. Depois de cumprimentar Oreo, que comeu e bebeu bem, eles estavam prontos para partir. De pé na sala de armazenamento, Sumo tirou todos os artigos diversos e colocou os pacotes explosivos feitos ontem à noite no espaço de armazenamento com base em suas diferentes categorias de peso. 3 garrafas de água de energia psíquica, 2 tigelas do macarrão polvilhado com óleo, binóculos, isqueiros, capacetes. Depois de verificar todos os suprimentos e colocar seu equipamento, Sumo usou a velha TV para detectar se havia algum perigo nas proximidades. Pegando Oreo, Sumo caminhou para abrir a porta e saiu. Ele digitou a senha e o ferrolho se retraiu. Assim que ele abriu a porta, ele foi imediatamente saudado pelo vento frio cortante, fazendo com que Sumo estremecesse. Está tão frio. Provavelmente está cerca de 0 graus lá fora agora, certo? Eles saíram pela porta e havia rajadas de vento e areia por toda parte. Nas ervas daninhas no chão, eles podiam até ver a condensação do gelo. O Oreo não tinha medo do frio e ficou anormalmente excitado. Ela estava parada na pequena colina, uivando ao longe. Sumo abriu a porta do porão e ligou o motor. Depois que o motor esquentou, Sumo entrou e saiu. Oreo, vamos. Pare de uivar. Sou o único homem em um raio de 16 quilômetros, então não pense muito nisso. Disse Sumo. Sumo observou Oreo enquanto ela corria obedientemente para se sentar no banco de trás e colocar o cinto de segurança. Sumo sorriu e soltou os freios. Lentamente, as rodas começaram a rolar para frente e, quando Sumo pisou no acelerador, ele disparou para frente como uma flecha lançada pelo arco. Embora o bugi de corrida no deserto de Magua fosse um pouco semelhante em aparência aos bugis convencionais, seus outros atributos eram muito melhores. Até o chassi desse carro era muito mais alto que o dos bugis convencionais. Magua também avaliou toda a gama de requisitos para viajar pelo terreno selvagem e finalmente construiu um poderoso bugio ferroar no deserto. Ao dirigir por terrenos baldios em condições de estrada tão ruins, um bom chassi isolaria a maioria das vibrações resultantes. Depois de dirigir por cerca de 50 quilômetros, Sumo parou no local de costume e se preparou para subir a alta encosta para monitorar os arredores. No entanto, quando os sons do motor do bugi diminuíram, Sumo ouviu um barulho vindo da frente. Subindo com cuidado, Sumo subiu a encosta alta em alguns movimentos suaves. Ele pegou seus binóculos e olhou para o campo de mineração de salitre kobold. Ele ficou surpreso com a cena diante dele. Fazia apenas 4 ou 5 dias, mas o tamanho do campo de mineração de salitre havia aumentado mais do que o dobro. Essa duplicação não significou apenas que o número de casas no acampamento havia aumentado, mas também que as fortificações usadas para a defesa de combate haviam dobrado.
Costumava haver 2 torres, mas agora aumentou para 6. 2 na lateral e 4 na frente. Bem na frente do acampamento, havia armas afiadas usadas para conter a cavalaria nos tempos antigos da terra, cheval de frise. A 3 metros do acampamento, também havia pontas farpadas de madeira densamente espalhadas que deixaram o couro cabeludo de Suma dormente quando ele olhou para ele. Espinhos farpados como estes, Sumo não duvidou de seu poder. Se alguém corresse, haveria apenas um resultado. Essa pessoa seria espetada como um kebab. Expandindo seu campo de visão, Sumo não pôde deixar de soltar um suspiro chocado. Puxa, que tipo de monstro é esse? Em algumas das pontas farpadas, Sumo viu alguns kebabs cujos corpos ainda não haviam sido removidos. O sangue ainda pingava, acompanhado pela carne mutilada, das pontas farpadas, como se uma trágica batalha tivesse acontecido aqui não muito tempo atrás. Vários guerreiros kobolds seguravam lanças, caminhando por entre as pontas farpadas e, de vez em quando, usavam suas lanças para dar algumas punhaladas extras em um ou 2 monstros. Em cada torre de guarda, Sumo viu 6 magos kobold em grupos, montando guarda e olhando para baixo. Depois de largar os binóculos e fazer uma pausa, Sumo se concentrou novamente e olhou para o monstro que estava amarrado. Esta criatura também parece ser uma criatura meio humana. Parece ser a criatura parecida com um gato que encontrei anteriormente. É da espécie do gato ou do leão? Todos os monstros estavam de costas para ele, então Sumo não conseguiu identificar claramente suas feições a esta distância. Enquanto Sumo ajustava os binóculos e olhava ainda mais para trás, ele ficou surpreso ao descobrir que o acampamento kobold tinha 3 catapultas. Mi Post-Apocalyptic Shelter Capítulo 92. Busque uma aliança, expulse os lobos guiando os tigres. Bom gracioso. Kento Maeda, esse bastardo, desenvolveu esse tipo de arma para os kobolds. Não é à toa que o adversário não consegue entrar. Varrendo sua visão pelo chão, Sumo viu muitos fragmentos de pedras quebradas. Além dos fragmentos, o chão também estava manchado de vermelho sangue, parecendo extremamente assustador. As catapultas eram enormes. Ao lado deles, havia dezenas de seres humanos realizando manutenção apressadamente nas proximidades. Alguns carregavam algumas pedras grandes e as colocavam de lado. No centro do acampamento, ele podia distinguir vagamente as figuras de Kento Maeda e os kobolds. Vários baús de tesouro foram abertos, mas ainda não desapareceram. Não é de admirar que esse canalha tenha se desenvolvido tão rapidamente. Acontece que esse assalariado buscou o refúgio dos kobolds ajudando-os a lidar com uma espécie não especificada. Talvez não haja recompensa quando um kobold mata um inimigo, mas se um humano mata um, definitivamente haveria recompensas no baú do tesouro. O bug no sistema foi detectado por essa pessoa. Não, os kobolds também ganham com isso e sua força se tornará ainda mais forte. Maldito seja o canalha. Deitado na encosta, Sumo lambeu os lábios descamados, uma intenção assassina crescendo dentro de seu coração. Quanto melhor fosse o desenvolvimento de Maeda, pior seria para seus vizinhos. Eu realmente não posso mais prolongar isso. Se esse cara tiver sorte com um baú de tesouro e encontrar uma arma, minha única vantagem de longo alcance terá desaparecido. Quando isso acontecer, não terei escolha a não ser me submeter a eles. Sumo levantou-se e deslizou colina abaixo. A distância ainda era muito longa e Sumo não conhecia muito bem a disposição do acampamento. A menos que ele pudesse capturar aquelas catapultas e lançar todos os pacotes explosivos, seria um sonho idiota atacar diretamente. No entanto, Sumo não perdeu a confiança. Como os dois lados estavam em guerra, não havia necessidade de ele correr riscos pessoais. Talvez para reverter a guerra, tudo o que ela precisava fazer era: basta derramar óleo no fogo. O olhar de Sumo ficou mais nítido e sua mente mudou rapidamente. Ele continuou a dirigir lentamente pela estrada miserável, a uma velocidade de 20 metros por segundo. Ele continuou dirigindo por 20 a 30 quilômetros. Sumo parava nas laterais da encosta,
De vez em quando saía do bugie e se movia de acordo com as marcas no chão. Oreu, você já os sente? Ele estendeu um punhado de cabelo dourado para o nariz de Oreu. Depois de cheirá-lo, Oreu latiu 2 vezes e latiu na direção frontal direita. Esta direção. As espécies de criaturas atualmente desconhecidas estavam localizadas ao sul do campo de mineração de salitre. O castelo Kobold ficava no norte, e este acampamento do meio era coincidentemente um ponto de amortecimento para ambos os lados. Alcançando as planícies, o bugie viajou em alta velocidade. Após cerca de 20 ou 30 minutos, no final de sua linha de visão, o ninho dessas espécies desconhecidas de criaturas apareceu. Sumo estacionou o bugie em um terreno recuado e o escondeu cuidadosamente, antes de subir rapidamente para um terreno mais alto para observar os arredores com os binóculos. Não muito longe dele, a cerca de 2 quilômetros de distância, os monstros esparsamente agrupados estavam sentados no chão, aparentemente desmoralizados por causa da derrota. Sumo pegou os binóculos e os viu claramente desta vez. Acontece que são as pessoas leões. No acampamento, a fumaça do cozimento subia pelas casas e pairava discretamente no céu distante. No geral, o clã do povo leão era mais como uma vila pequena e bem organizada. Comparado ao castelo dos kobolds que parecia o novo rico, o povo leão parecia muito mais pobre. As casas de madeira estavam bem espalhadas pelo terreno baldio. Na beira das casas de madeira havia enormes torres cuidadosamente empilhadas no lugar. Havia um grande número desses troncos gigantes, cada um com mais de 80 centímetros de diâmetro, que foram colocados em 3 direções ao redor da aldeia, deixando apenas a frente acessível para as pessoas passarem. 1, 2, 30. Sumo tentou estimar o número de leões na aldeia. Seus números pareciam ser muito inferiores aos dos kobolds. Em um acampamento tão grande, se você os contasse, não havia mais de 1000 deles. Especialmente no centro do clã, onde havia um grande grupo de soldados feridos sentados neste momento. Incluindo os soldados feridos e os guerreiros intactos, além dos outros leões dos clãs, era duvidoso que houvesse até 500 guerreiros em forma de combate. Pelo contrário, os kobolds tinham cerca de 1 ou 2 mil deles no castelo. A diferença nos níveis de força de ambos os lados era óbvia. Os leões são loucos. Eles estão superestimando suas habilidades. Eles estão planejando atacar os castelos de outras pessoas apenas com a carne e os ossos de seus corpos. Depois de escanear a defesa frouxa do povo leão, Sumo estalou a língua, sem saber como avaliar a operação inesperadamente de má qualidade do povo leão. Se alguém soubesse como usar bolas de fogo, poderia derrubar este campo de mineração de salitre, e isso seria compreensível. Mas o problema agora era: que vantagens o povo leão, que só podia usar a magia do vento, teve para vencer esta batalha? Houve um conflito por causa das diferentes raças. Sumo não conseguiu entender, então ele parou de pensar nisso. Sumo largou os binóculos e verificou mais uma vez se não havia problemas com o equipamento em seu corpo. Ele então lentamente se moveu para a frente. Como os troncos gigantes bloqueavam a linha de visão e o povo leão não tinha uma estrutura de vigilância como a torre de vigia, Sumo conseguiu alcançar uma distância de 1 quilômetro do acampamento do povo leão após evitar cuidadosamente sua linha de visão. Se ele continuasse avançando, Sumo teria que se preocupar em ser descoberto por eles. O acampamento do povo leão parece ter mais brechas do que o acampamento do kobold. Deitado no chão e pensando nas dezenas de quilos de explosivos no espaço de armazenamento, Sumo rapidamente pensou nos prós e contras. Com a quantidade atual de explosivos que ele tinha, pode ser muito difícil derrotar os kobolds, mas foram suficientes para explodir esses leões. Mesmo que todos os leões não pudessem ser mortos, contando com o caos que as explosões causariam, Sumo estava confiante de que poderia interromper com sucesso suas posições. As recompensas no final seriam gratificantes. Por outro lado, com esses leões por perto, eles poderiam se equilibrar e resistir aos kobolds atualmente poderosos.
Caso contrário, eu teria que enfrentar Kento Maeda diretamente. Vamos ver se consigo formar uma aliança com esse povo-leão por um tempo. No mínimo, tenho que descobrir uma maneira de interromper a velocidade de desenvolvimento dos kobolds. Abaixando a cabeça, Sumo avançou rapidamente. Depois de caminhar cerca de 500 metros, Sumo parou e continuou a observar a situação. Desta vez, Sumo pôde ver mais. No centro do acampamento do povo-leão, havia aproximadamente 100 soldados feridos e mais de 200 soldados em boas condições. Olhando ao redor, Sumo localizou a única criatura de leão ancião vestindo um manto entre todos os leões. Existem cativos humanos capturados por esses malditos leões. Eu sabia. Depois de chegar ao deserto, todas as raças estrangeiras são inimigas. Essas feras. Ao lado do acampamento, dezenas de seres humanos foram amarrados em uma enorme madeira. Observando com os binóculos, Sumo sentiu-se gelado e enfurecido. Os homens foram amarrados à madeira. A carne nas principais áreas de seu corpo já havia desaparecido e o sangue derramado já havia manchado a madeira atrás deles e a terra sob seus pés. Sumo não podia ver as expressões em seus rostos desta distância, mas sua imaginação preenchia as lacunas. Ele só conseguia imaginar a dor de ser esfolado vivo enquanto estava amarrado. Quanto às panelas de carne que foram trazidas para alimentar os feridos e os soldados neste momento, Sumo não se atrevia a pensar de onde aquela carne tinha vindo. Caramba! A raça humana é inerentemente lenta no desenvolvimento. Apenas uma vez que acumulássemos um grande número de ferramentas básicas, seria possível enfrentar essas raças sobrenaturais. Nesta corrida pela sobrevivência de todas as criaturas, os humanos já estavam na defensiva desde o início. Kobolds eram bestas, mas Sumo pelo menos tinha visto humanos trabalhando com eles. Quanto a esses leões, todos deveriam morrer. Aliviando o desejo de explodir o acampamento do povo-leão para o céu, Sumo continuou a olhar em volta friamente. As características dos leões masculino e feminino eram muito distinguíveis. Os que tinham uma juba enrolada no pescoço eram machos, e os nus eram leoas. Quanto ao leão ancião, Sumo observou por um tempo. Bem, parece que este é o líder deste acampamento de leões, e parece que é uma fêmea. A leoa ficou no centro do círculo, cercada por soldados e guerreiros feridos, aparentemente gritando para levantar o moral. Enquanto a carne era servida, a leoa ergueu seu cajado e todo o povo-leão comemorou por um tempo e começou a comer. Originalmente era uma cena harmoniosa, mas, aos olhos de Sumo, era como o inferno na terra. Este grupo de bestas não civilizadas tratava todas as outras raças como alimento. Mesmo que essas criaturas tivessem desenvolvido um corpo humano e alguma inteligência leve, elas ainda eram bestas. Espere. Inteligência. Olhando para a leoa que ainda falava no centro, uma ideia ousada surgiu em Sumo. O povo-leão perdeu a batalha com os kobolds. Eles também estão cientes de que os humanos ajudaram os kobolds a defender seu acampamento. Se eu também mostrasse um certo grau de força e vontade de ajudá-los, seria possível. Expulse os lobos guiando os tigres. E deixe toda a situação entrar novamente em um estado de equilíbrio. A situação de repente se tornou mais complicada, e a mente de Sumo disparou com vários pensamentos. Em comparação com o perigo de sair, com essas duas bombas relógio localizadas perto de seu abrigo, deve-se ter cuidado com os ataques dessas feras quando se dorme à noite. Como ele pôde permitir que um inimigo dormisse tão profundamente ao lado de seu ninho? Se ele pudesse criar conflito entre o povo-leão e os kobolds, seria Sumo, que era fraco em comparação, quem poderia lucrar com o caos. Quanto mais pensava nisso, mais sentia que essa estratégia funcionaria. Sumo se levantou e limpou a sujeira de seu corpo. Ele sinalizou para Ore esperar onde ela estava e não se mover de seu lugar. Sumo então ligou o interruptor elétrico em suas botas e avançou timidamente. Depois que ele se aproximou da marca dos 300 metros, o povo-leão do lado oposto notou a existência de Sumo e começou a uivar. Ao longe, Sumo segurava nas mãos os restos de folhas mofadas de ontem. Ele acenou por cima da cabeça,
indicando um comportamento amigável. O povo leão do lado oposto também entendeu. Eles não atacaram precipitadamente, mas berraram ameaçadoramente, acenando para Sumo não continuar avançando. Tentativamente diminuindo a distância para 100 metros, ele confirmou que o povo leão não tinha habilidades de ataque de longo alcance ou tendências para atacar. Sumo se sentiu aliviado e parou de seguir em frente. Separados por 100 metros em ambos os lados, Sumo acenou com o lençol floral em sua mão, enquanto o povo-leão erguia suas lanças e rugia, formando um estranho equilíbrio. Havia mais de 200 guerreiros saudáveis no acampamento, mas ninguém se atreveu a sair correndo. Vendo esta cena, Sumo ficou muito feliz. Foi uma aposta acertada. Este grupo de leões possui inteligência, assim como os kobolds. Posso tentar me comunicar com eles. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.